Exatamente, galera. Fui sim deportado, né, em 2008, 4 de novembro de 2008. Eu fui preso em fevereiro de 2008 e tive essa carta de remoção no mesmo ano, 6 meses depois. Fiquei preso. Por qual motivo que eu fui deportado? É o mesmo motivo do pessoal que entra pelo Caicai. O cara entra pelo Caicai, se entrega à imigração, vai numa corte, vai numa outra corte, vai na terceira corte e depois a conta chega. Depois a conta chega para todo mundo como chegou para mim. Por isso que eu sempre recomendo, não faça essa doideira de entrar pelo Caicai. Por mais que você consiga entrar e consegue ficar algum tempo da sua vida nos Estados Unidos, mas depois a conta vai chegar, você vai ter que tirar seus filhos da escola, vai ter que pedir conta do seu trabalho e vai ter que comprar a sua passagem e voltar para o Brasil, porque eles não compram passagem. Eles pedem para você comprar a sua própria passagem, mas se você não sair na data que eles estão pedindo para sair, e se você mudar de endereço como eu fiz, aí sim você vai ter uma consequência lá na frente, você vai ser preso. Então o policial de trânsito tem acesso, né? Tem acesso à sua deportação nos Estados Unidos e eles entregam você para a imigração, como fizeram comigo em 2008. Porque eu não fui preso pela imigração, fui preso pelo policial de trânsito e o próprio policial de trânsito me entregou para a imigração. E hoje eu estou aqui nesse país lindo e maravilhoso, que é o Canadá. Vou fazer exatamente 17 anos, 26 de novembro desse ano. Se inscreve nesse canal se você não é inscrito, marca 2, 3 amigos seus e manda para eles que desejam mudar de vida, mudando aqui para o Norte América. Particularmente, eu sempre recomendo o Canadá. Por qual motivos? Leis de imigração é menos burocrático que os Estados Unidos. Eu morei nos Estados Unidos quase 8 anos. Eu entrei nos Estados Unidos, como todos entram nos Estados Unidos, pelo Caicai. Fui na primeira, na segunda, na terceira corte. Ordem de deportação, mudei de endereço e 4 anos depois eu fui preso. E eu cheguei no Canadá no mesmo ano que eu fui preso. Eu fui preso em fevereiro de 2008. Tive minha deportação em 4 de novembro, no mesmo ano, depois de eu pegar um cadeão aí de 6 meses no Centro de Imigração americano. E eu cheguei no Canadá em 26 de novembro de 2008. Tudo aconteceu no mesmo ano. E 3 anos depois eu consegui a sonhada residência permanente canadense. E 4 anos depois eu consegui a minha cidadania. E hoje eu tenho um passaporte. Sentar aqui para conversar com vocês fica melhor assim, que ficar caminhando, né? E 4 anos depois eu consegui o passaporte canadense. E com o passaporte canadense eu posso entrar e sair dos Estados Unidos. E eu estou num processo de residência permanência para os Estados Unidos, porque depois que você obtém o passaporte canadense, abre portas nos Estados Unidos. Inclusive, não exige visto para canadense viajando para os Estados Unidos para fazer business ou turismo. E sempre eu recomendo o Canadá, porque o Canadá é um país que realmente é bem acessível aí seus programas imigratórios. Não estou falando que é fácil, que você vai conseguir a residência permanência quando chegar aqui no primeiro ano, no segundo ano, ou na primeira semana, ou na segunda semana, mas é menos burocrático que os Estados Unidos. Muita gente está entrando em contato comigo. Entrou pelo Caicai, pelo México, já está com ordem de deportação dos Estados Unidos. Alguns têm até a tornozeleira já no pé. Quando você vai indo nas suas cortes de imigração e chega na última corte para você comprar a sua passagem e apresentar na ICE, que é um departamento de, como fosse a CBP, ICE, Immigration Customs Enforcement, é o mesmo departamento da imigração, eles
muitas vezes os casos, coloca você uma tornozeleira para você comparecer com a passagem e você sair na data que eles pediram você para sair. Quando você chega lá no aeroporto, eles tiram a tornozeleira. Muita gente está passando por isso. Estou vendo muita gente saindo do Brasil, indo para os Estados Unidos pelo Caicai, uns com coiote, outros sem coiote. Muitas vezes nos casos, o pessoal faz um canal no YouTube e sai passando as rotas, como está sendo a entrada no México. Brasileiro agora para entrar no México precisa de visto, eles vão para Guatemala, porque Guatemala não exige visto para brasileiro, e da Guatemala eles atravessam num barco, da Guatemala para o México, e no México eles trepam em cima de um trem, e o trem leva até a fronteira, e na fronteira eles entram nos Estados Unidos e se entregam à imigração, e fica ali detido 1 ou 2 dias, talvez semanas, e depois é solto nos Estados Unidos para responder em liberdade. Só que essa liberdade, ela é temporária. Todo dia eu faço vídeo lá no Instagram. Se você não me segue, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, a Escola para Imigrantes. Faço vídeo falando a mesma coisa todos os dias. Quando vocês entram pelo Caicai, que você se entrega na imigração para responder em liberdade, é uma liberdade temporária. Eu falo para vocês, por mim, eu entrei nesse caminho, consegui ficar 8 anos, que na verdade eu tive a carta de expulsão dos Estados Unidos com 3 anos depois que eu entrei nos Estados Unidos. Só que eu mudei de endereço. Muita gente faz isso. Depois que vai nas cortes, e na última corte eles têm a ordem de remoção, eles mudam de endereço e vai ficando. Mas depois que você é parado por um policial de trânsito, eles têm acesso à sua ordem de deportação, porque é uma ordem federal. E eles têm acesso. Enquanto você não tem uma ordem de deportação, policiais americanos não têm acesso à sua ordem de deportação. Mas quando você recebe uma ordem, qualquer policial de trânsito, eles têm acesso ao seu processo de imigração. É o que está acontecendo, é o que aconteceu comigo. Não saí com 3 anos depois, mudei de endereço. 4 anos depois, recebi a ordem de expulsão e eu fui ficando e fui preso lá no estado da Geórgia, na cidade de Atlanta. Fui preso em fevereiro, exatamente no inverno. Fiquei 6 meses detido na imigração, saí da cadeia de imigração e 3 semanas depois eu vim para o Canadá. Cheguei lá no estado de Montreal, eu fiquei no estado de Montreal quase 1 ano e meio. Quando eu cheguei em Montreal não conhecia ninguém, fiquei 2 meses num quarto de hotel, sem trabalho, só que eu vim com dinheiro, eu vim com $12.000 americano. E eu sempre falo isso, se você quiser que a sua imigração dê certo, por mais que você não fale inglês tão fluente, venha com dinheiro, porque o dinheiro ele vai tirar você de perrengues. Muita gente fala que dinheiro não traz alegria, mas sem dinheiro você não tem alegria. Você tem problema de pagar um aluguel, de comprar comida, de comprar um passe de ônibus, deslocar de uma cidade para outra. É muito importante você chegar aqui com dinheiro. E nos Estados Unidos também chegar com dinheiro. Não chega sem dinheiro confiando de pessoas de terceiro que te prometeu mundos e fundos que vai te ajudar. Que na verdade, ninguém ajuda ninguém. Tem muitas informações, galera, que vocês só vai descobrir quando chegar aqui no Canadá ou quando você chegar nos Estados Unidos. São informações internas. Nesses últimos dias, eu tô vendo muita gente fazer vídeo pro YouTube, pessoas que foram pelo México, pelo Caicai, e contando a história deles, que foi para Guatemala, que saiu de São Paulo, saiu de Curitiba, saiu do Rio de Janeiro, saiu de Minas Gerais, foi sozinho pelo Caicai, que passou perrengue no México, passou por um barco vindo da Guatemala e chegou nos Estados Unidos. Muitos deles estão fazendo
entrega de comida com conta de aplicativo alugado. Às vezes, o pessoal chegou nos Estados Unidos pelo Caicai e não tem uma autorização de trabalho. Por mais que você tá em liberdade nos Estados Unidos, por ter entrado pelo Caicai e seu caso está sendo analisado, você tem que aplicar pelo processo do Work Permit. É a permissão de trabalho. E essa permissão de trabalho demora 6 meses, 7 meses, até 1 ano para ser aprovado. Quando eu entrei nos Estados Unidos e fui preso, eu não apliquei para essa autorização de trabalho, mas muita gente trabalha sem a permissão de trabalho. E muitas vezes os casos, o pessoal é trabalhar a si mesmo, por mais que não tenha a permissão de trabalho, eles trabalham sem permissão de trabalho, faz vídeo para o YouTube, muitas vezes entregando comida com conta alugada de aplicativo, e eles falam no vídeo que alugou uma conta de aplicativo e ainda influencia muita gente que está chegando a alugar a conta de aplicativo com pessoa certa, que na verdade isso não é o certo. Dependendo da pessoa certa ou errada que faz essas contas de aplicativo, é errado alugar uma conta de aplicativo e trabalhar entregando comida, a menos que você tenha um social security, mas cada um sabe onde que o seu calo aperta, cada um sabe aonde que vai ter as consequências lá na frente. E eu sempre recomendo, vocês que têm dinheiro, vocês que já têm um financeiro bom de sair do Brasil, já tem seu passaporte, aplica para o seu visto. Não use esse caminho de entregar dinheiro na mão de um coiote e tentar entrar nos Estados Unidos. Uma coisa que o coiote não te fala, que esse sonho seu americano que você vai ter nos Estados Unidos, ele vai ser um sonho temporário. Depois que você paga o coiote, depois que o coiote leva você até na fronteira e você se entrega na imigração, dali para frente é você a imigração, não é você com o coiote. Você já pagou o coiote. E você vai ter uma consequência lá na frente. Geralmente, de 100 pessoas que entram nos Estados Unidos, 100% do pessoal que entra nos Estados Unidos e pede asilo político, o pessoal monta um caso. Eles simulam um caso de perigo no Brasil, que não pode retornar ao Brasil. Muitas vezes os casos é mentira. E a imigração pega essa mentira e libera o pessoal nos Estados Unidos para responder em liberdade, porque a imigração não pode negar o caso do asilo, é somente um juiz, mas quando chega na frente de um juiz e o juiz nega o caso, analisa o caso e nega o caso, porque o caso não tem fundamento nenhum de asilo político. E eu sempre recomendo o Canadá. O Canadá é um país bom, é um país que realmente precisa de imigrantes. A população do Canadá hoje está negativo. Está negativo. Hoje o Canadá tem aí para mais de 39 a 40 milhões de pessoas. É um país que está pensando a longo prazo, para daqui 5, 10 anos. Eu sei que a vida hoje não está fácil. Aqui no Canadá subiu muito o custo de vida, mas mesmo assim ainda é um país bom, é um país que realmente aceita novos imigrantes, é um país que respeita os imigrantes, é um país que está sempre facilitando seus programas imigratórios. Recentemente agora saiu essa lei da oferta de emprego. Recentemente não, já faz aí 2, 3 anos que tem essa lei da oferta de emprego. Se você conseguir um empregador que faz o processo do Work Permit, você não precisa sair do Canadá para processar o seu caso. Você pode ser processado, o seu Work Permit, em solo canadense, diferente dos Estados Unidos, que quando você entra como turista, é muito difícil você conseguir a residência permanência. Por mais que você entrou pela porta da frente, ainda assim é difícil. Conheço muita gente que entrou como turista nos Estados Unidos, até hoje não conseguiu o documento. E conheço muita gente que entrou no Canadá como turista, muitos deles conseguiu a residência permanência equivalente ao Green Card nos Estados Unidos. Eu mesmo, quando eu entrei aqui em 2008, eu entrei ilegal, sem documento, como turista.
E 3 anos depois eu consegui a residência permanente, que é o equivalente ao Green Card nos Estados Unidos. E 4 anos depois eu consegui a minha cidadania canadense. Pessoal que me acompanha aqui no canal do YouTube, me acompanha lá no Instagram, sabe que eu sempre estou indo de viagem para os Estados Unidos. Inclusive eu faço vídeo cruzando, passando pela imigração, porque eu tenho passaporte canadense. E com passaporte canadense, você não exige visto para canadense. Você pode fazer turismo e você pode fazer business. E o canadense, ele tem o tratado do NAFTA, que é o NAFTA Agreement, North America. Consegue passar pelo processo do EB3NW sem precisar do Labor Certification, direto com o empregador. Tudo é mais fácil quando você tem um passaporte canadense aplicando para o Green Card nos Estados Unidos. Por isso que eu falo, comece aqui no Canadá. E se você tiver o visto negado canadense, você pode começar lá na Europa. Começa lá em Portugal, começa lá na Bélgica, começa na Inglaterra, na França, começa na Austrália, começa na Nova Zelândia, comece em algum lado da sua vida. Eu costumo dizer, para quem não tem lugar para começar, qualquer lugar serve. O que não serve é você pegar seu dinheiro que você demorou anos a juntar no planejamento para começar a sua vida lá nos Estados Unidos ou aqui no Canadá, entregar na mão do coiote e tentar entrar pelo Caicai. E depois que você entrar pelo Caicai, você ter aí uma corte e ordem de deportação. Todos esses que entrou pelo Caicai vai chegar a conta, e chega. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos e pode demorar 8 anos, como demorou para mim. 8 anos depois eu tive essa ordem de deportação. E 3 semanas depois, no mesmo ano que foi em 2008, eu vim para o Canadá, recomecei a minha vida no Canadá e hoje eu estou aqui firme e forte. Tenho meu documento, juntei alguns bens no Brasil, tenho um carro, tá pago o meu carro, sou profissional na construção civil. Esse país aqui é forte na construção civil, é um país que tem muitas oportunidades para quem está chegando ou para quem vai chegar. É um país que está em crescimento, é um país que realmente, por mais que o país está passando esse problema aí de moradia, de trabalho, está chegando muita gente, precisa de imigrantes, vai precisar de imigrantes para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, sempre vai precisar de imigrantes. O governo, ele montou aí o projeto em 2023, era 400 mil imigrantes por ano, anual fiscal. Eles aumentaram 100 mil novos imigrantes, de 400 aumentou para 500 mil. E eles começaram esse projeto em 2024, esse ano. 500 mil esse ano, 500 mil em 2025 e 500 mil em 2026. Eles querem bater aí uma meta de 1,5 milhão de novos imigrantes até o final de 2026. Isso quer dizer que o país sim precisa de imigrantes. Eles estão preocupados com a sua população. Tem muitos velhos no Canadá e se aposentando e muitas pessoas entrando, poucas pessoas entrando no mercado de trabalho. Então eles estão preocupados de longo prazo. E aproveita esse hype, faz um planejamento, junta um dinheiro, aplica para o seu visto. Se você não souber aplicar para esse visto canadense, que é um visto online, contrata uma assessoria. O pessoal sempre me faz essa pergunta: Flaviano, como que aplica para o visto canadense? Se você não souber aplicar, contrata uma assessoria. O visto canadense, ele é a mesma coisa que o visto americano. A única diferença é que o americano tem a entrevista consular e o canadense não tem entrevista consular, são tudo visto online. Não é tão fácil o visto canadense, é menos burocrático que um visto americano. Então comece em algum lado da sua vida, comece aqui no Canadá. Quando você obter a sua residência, permanência, você pode visitar os Estados Unidos, realizar o seu sonho do tio Sam, o sonho americano. E eu vou te falar para você uma coisa,
O Canadá e os Estados Unidos, para mim, é a mesma coisa. O ganhos é a mesma proporção. Por mais que o dólar americano é um pouquinho mais alto que o canadense, mas no final do dia, a proporção de ganho é a mesma coisa. Mesma coisa. Custo de vida, mesma coisa. Talvez o seguro do carro lá é mais barato e aqui é um pouquinho mais caro. Agora, quando a gente fala de saúde, educação, eu acho que o Canadá é melhor que os Estados Unidos. Mas não estou falando que os Estados Unidos é ruim, não. Os Estados Unidos é bom demais. Inclusive, eu estou no processo de pegar minha residência nos Estados Unidos. Eu vou lá sempre, mas eu quero sim obter minha residência aí, permanência nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é bom demais, só que faça no caminho certo. Aplica para o seu visto, entra como turista. Chegando lá, você muda o seu visto de turista para o estudante e começa aí um processo de EB3, EB1, NW, EB2, NW, mas começa no caminho menos problemático, que vai te comprometer lá na frente. Porque o pessoal que entra pelo CAICAI ou pelo México, a porcentagem de conseguir uma residência permanência é quase zero. Por mais que você consegue juntar dinheiro, mas você não consegue a residência permanência, é muito difícil. Mesmo que você tenha um filho que nasceu nos Estados Unidos, o seu filho nasce americano. Agora você continua sendo brasileiro. Então comece aqui no Canadá, faz um planejamento, faz uma consultoria aí com um advogado de imigração que faz processo para o Canadá e vê aonde que está o seu nível, o seu perfil, né, de imigrar permanente para o Canadá. O Canadá tem mais de 90 programas de migratório, mas você precisa fazer o seu planejamento, precisa reconhecer o seu perfil, até onde você tem aí um caminho bom para chegar aqui no Canadá, beleza? Então é isso, galera. O Canadá é um país bom, um país que realmente tem os seus programas acessíveis para quem quer mudar de vida, mudando para esse país. E esse país tem pouca gente, né, em comparação aos Estados Unidos. 39 milhões é a sua população. Então o país tem sim portas abertas aí, para imigrantes. É um país que realmente tem muitas oportunidades, tanto na educação, tanto na saúde e na construção civil. Beleza, meu irmão? Tamo junto, que Deus abençoe cada um que chegou até agora nesse vídeo. Deixa aqui seu comentário, sugestão para próximos vídeos. Tô acompanhando todos os comentários. Se você não gostou do vídeo, pode deixar não gostei do vídeo, mas deixa aí qualquer coisa escrita aqui na descrição, beleza? Tamo junto. Verão chegou, sempre eu recomendo, chega no verão, não chega no inverno. Quer começar no Canadá? Começa no verão. E o verão começa agora, no mês de maio. Beleza? Tamo junto. Arrasta pra cima, que é sucesso.